nossa convidada de hoje é a Carol Massaneiro, da Diretoria de Vigilância em Saúde, que está aqui conosco. E nós vamos falar de vários assuntos, né? Com a Carol não tem tempo ruim. É assunto de saúde, é com ela mesma, né? Mas vamos começar falando sobre aquele caso que repercutiu muito aqui, que a Carol, inclusive, juntamente com a equipe dela, esteve lá naquele terreno da antiga Telesc, os mais antigos da antiga Telesc, ali na rua Paz Leme, onde havia aí uma série de materiais, objetos, tinha orelhão com poça de água, enfim. Eu até sugeri, Matheus, aqui outro dia, mostrando as imagens, não tem a tal da caipirinha na bitoneira? Que fizesse a caipirinha no orelhão, limpasse aquilo lá, né? E transformasse aquilo lá num objeto de atrativo. Brincadeiras à parte, problema que estava incomodando e muito ali, que parece que foi resolvido, né, Carol? Boa tarde. Oi, boa tarde, agradeço a oportunidade, né? Então, a gente já vinha acompanhando, né? O pessoal tem feito algumas críticas, colocando algumas situações. A vigilância já vinha acompanhando a situação do pátio há algum tempo. Mas não fez nada. Então, a gente fez algumas notificações, mas até o momento que a gente estava acompanhando, até dezembro do ano passado, o que a gente acompanhava era esteticamente, a estética feia, né? Eram os fios, mas não tinha a presença de orelhão e nem a quantidade de lixo que a gente encontrou nessa última vistoria, que então estava o orelhão parando a água, bastante água, foi feita coleta de larva com a equipe de endemias e também, assim, pacote de sacola de mercado, marmita, garrafa PET, copo. Então isso tudo a gente encontrou nessa última vistoria, dessa última denúncia que chegou. A denúncia chegou pra gente de várias maneiras, chegou através do gabinete, através do IBPlan, pelo site da ouvidoria oficial do município. Algumas pessoas foram diretamente na vigilância, então por isso que a gente fez essa última vistoria. Depois de muitas visitas, a gente fez a notificação da empresa, a CEPLAN também fez a parte dela e a gente fez a nossa notificação. A nossa notificação foi um pouquinho mais pesada por conta de encontrar a larva do mosquito numa fase avançada já de pupa. Então, quando ela está em pupa, média de 3 dias já está eclodindo, já está virando mosquitinho e já está incomodando a gente, né? Então, a notificação foi colocada por alto de 5 dias para início da limpeza e finalização. A gente essa intimação acabou no sábado. A gente teve o domingo, segunda-feira a equipe foi de volta, já tinha um caminhão lá para iniciar a limpeza. Então a gente prorrogou por 48 horas, foi realizada toda essa limpeza. Como saiu na matéria, metade do material vai para o destino de São Paulo, que é onde tem a separação correta do material, né? E a outra metade parece que foi para Balneário Camboriú, que também tem uma empresa que recebe determinados produtos. Então agora eu passei lá, já está feita a limpeza e o pátio está bonito. A gente vai acompanhar a empresa que assumiu o pátio novo ali, toda a empresa, né, que é uma massa falida da Oi, essa empresa que adquiriu, se colocou à disposição. A gente agora tem um pouquinho mais de acesso, está um pouquinho mais fácil de localizar eles. No ano passado era bem difícil, a gente tinha notificação só por e-mail e esse e-mail nunca dava resultado, porque a gente não sabia quem era o responsável, não conseguia localizar. Então, o terreno está em nome de massa falida Oi e a gente não consegue localizar um proprietário para a gente conseguir notificar e ter mais poder de polícia, né? Então, essa última intimação deu certo. A gente colocou também que ia interditar o pátio se não ocorresse, né? Que daí a gente judicializa, faz o auto de infração para aplicação de multa monetária daí e a gente conseguiu resolver, graças a Deus, esse problema. Mas não é o único no município, a gente tem acompanhado muitos, a população acaba não tomando conhecimento de muitos, né? A gente, ano passado, judicializou 5 processos, que é o último passo que a gente não quer chegar, porque daí vem a responsabilidade para a prefeitura, para a Secretaria de Obras, junto com a vigilância, de estar removendo todos esses entulhos. E é um problema que a gente tem no município, o destino correto desse material. Você falou tem outros casos aí, né? Algum tão gritante quanto esse aí? Sim, a gente tem bastante gritante. Sim, a gente tem locais de acumuladores de catadores que se tornaram verdadeiros lixões. A gente tinha um aqui próximo da rótula do Stephen, que era um pátio de coleta, de separação de material para uma reciclagem, que virou um segundo depósito da antiga Recicle, quando a gente conhecia o aterro, né? Virou bem similar ali no Stephen. No Poço Fundo também a gente fez uma interdição ali também para cautelar, junto com a Secretaria de Obras para limpeza. Algumas pessoas olham e veem pelo aspecto da feiura, né? E claro, evidente, se é feio, um troço desse não tem porquê. Agora vocês olham e o mais importante, eu penso, do que a beleza é a questão da saúde, né? Isso, é a questão da saúde. Por isso que o pátio da Oi foi levado tanto tempo que até o momento era um depósito, né? Eles faziam a coleta do fio e depositavam lá. Tinha sacola daquelas de
um PEC, que ela passa água. Então acaba não ficando água e o fio também não ficava água, né? A gente não tinha identificação de nenhum roedor, nenhum animal ali que pudesse causar algum dano à saúde. Então, nessa última vistoria, por conta do orelhão e da quantidade de lixo que foi se acumulando ali, acredito que assim, nos últimos 2 meses que se tornou isso assim, de um modo assim exorbitante de lixo que teve ali. Também pelo portão estar aberto, da grande quantidade de pessoas. O acesso fácil, né? Acesso fácil. A gente localizou até pessoas dormindo ali num cantinho. Então isso acabou agravando a situação dali e chegando nessa tomada de decisão que teve. Esse patrimônio de quem? Esse patrimônio hoje é dividido pela Oi e uma parte que comprou a massa falida. E existe um destino para ele? Já tem uma... Era onde era antigamente Telesc? Isso, bem na esquina da Paz Leme. Bem no centro da esquina, né? Um ponto... Mas Anderson, dá uma apertada no teu botão vermelho aí. Aí, tá ouvindo? Agora você estava desligado o teu botão. Não, eu digo, qual será o destino? Você tem alguma informação? Então, como é fio e material de cobre, outros resíduos ali, eles têm destino correto, né? Pela separação do material por conta do meio ambiente. Sim. Então, parece que tem uma empresa em Balneário Camboriú que recebe esse tipo de material e São Paulo. A grande parte foi para São Paulo. Sim, eu até digo o destino da própria empresa, se vai ser... Porque tá fechado ali, né? Não funciona. Funciona ali normalmente? Funciona, tipo uma sede da distribuição da fibra ótica ali dentro tem ainda. Eles ainda usam a metade do prédio para isso. Mas estava com um pátio que tava... O pátio estava... Horrores, né? Tava virando depósito, né? Sim. Toda a coleta de fio que eles acabam fazendo, todo o material, agora o orelhão começou a ser recolhido também esse ano, né? Que quem passa ali, passava pelo menos, não tinha ideia de que estava funcionando, de que tinha alguém trabalhando dentro, né? Sempre tem. Se você passar ali às 7 horas da manhã, você vê a concentração dos servidores terceirizados ali. E no meio-dia também você encontra alguns deles por ali. Até inclusive, só para atualizar, embora não seja esse o caso, mas eu outro dia conversava com um amigo que trabalha para uma empresa que a Oi foi fatiada, na verdade. Ela se transformou, foi vendida em 3 ou 4 divisões, né? Por exemplo, a Oi Móvel foi vendida para TIM, para Claro e para Vivo, foi dividido em 3. Aí tem a infraestrutura que é a Vital, que é o pessoal que trabalha com cabeamento, Oi Fibra, enfim. Então, era uma empresa só, decretou falência e acabou se dividindo. E aí, por isso dessa confusão toda, né? De não conseguir alocar. Quem é o da propriedade agora, Exatamente. A dificuldade que a gente encontra é notificar a pessoa certa, que essa pessoa vai tomar as providências, né? A gente tem outras situações no município que a gente notifica e o proprietário... A gente tem muita ajuda da parte da fazenda para identificar os lotes do proprietário, mas muitas vezes a gente não consegue nem encontrar o proprietário. Ô Carol, e durante essa temporada de verão agora, os fiscais, eles foram bem recebidos nas casas? Na minha casa, eu vou ser um exemplo, tá? Passaram pelo menos 3 vezes durante esse verão. As pessoas estão recebendo os fiscais muito bem para realmente ver como é que está a situação da dengue nas regiões, principalmente as regiões mais problemáticas aqui da nossa cidade? Varia muito o atendimento. A gente já teve uma grande dificuldade, teve uma melhora no pico da doença e dessa vez o pessoal está fazendo o levantamento rápido, identificou algumas dificuldades. As pessoas estão recusando novamente a entrada do agente de endemias nas residências. É o que fazer nesse caso? Porque querendo ou não, quando apareceu o foco naquela região, ele vai reclamar porque a prefeitura não passou no local. Mas se for puxar no relatório, a pessoa mesmo não deixou o fiscal entrar, né? O que se faz nesse caso aí? Porque ele vai querer culpar a prefeitura, mas não tem como culpar depois também, né? Até porque é uma responsabilidade de toda a população, né? É o serviço público em parceria com a população para estar resolvendo essa crise da dengue, né? Quando a gente, no período comum agora, como a gente está sem pico da dengue, a gente conversa, a gente tenta, o supervisor vai, conversa com a pessoa para sensibilizar e possibilitar essa entrada do agente. Quando a gente entra no pico, a gente baixa o decreto e a gente entra com força policial em qualquer lugar. Então a gente evita isso ao máximo, né? Torce para que não chegue ao pico, mas tem situações que a gente pede apoio policial para estar entrando. Pode, não tem mais dúvida? Não. Até perguntar se tiver algum caso de piscinas esse ano, porque ano passado teve aquele caso da famosa piscina toda esverdeada. Tiver algum caso de piscinas ou casos parecidos que aumentou alguma região de foco? E já pensando nessa região de foco, as regiões continuaram, por mais que foram menores esse ano, continuaram sendo a mesma? Limeira, 1º de Maio, Azambuja, ou deu uma mudada para essa temporada, podemos dizer assim? Então, a etapa das denúncias de piscina ainda não começaram, porque eu acho que ainda está calor, o pessoal está cuidando ainda, né? E o pico da dengue também, o pessoal ainda está meio acomodado, acredito, que não está tendo tanta denúncia assim ainda da piscina esquecida. Mas os bairros ainda continuam... Os mesmos?
a Zambuja, 1º de maio, a Santa Terezinha também, Dom Joaquim apresentou um pouquinho, mas o nosso alerta ainda está aqui pela 1º de maio e a Zambuja. A parte ali da obra a gente está acompanhando bem de perto, porque ainda está ficando, né, o risco ali de ter muita água parada embaixo nas galerias que estão sendo feitas. Por conta da construção mesmo, a gente está acompanhando bem de perto. Durante as férias coletivas, a gente fez a implantação do baldinho que eu trouxe para vocês, o biodegradável. Sim. A gente instalou ali durante as férias na 1º de maio. E hoje a gente manteve, por conta do Lira, que direciona a equipe toda para esse levantamento larvário na cidade, para ver onde é que tem a maior presença de foco. A gente deixou instalado só na Rua Zambuja ali, toda a extensão do bairro, para estar verificando a eficácia dela. Então hoje a gente vai ter um resultado daqui uns 15 dias, como é que foi o trabalho dela durante 30 dias ali. E agora finalizando, então tem o levantamento de como está toda a situação do município num todo, na quantidade de mosquitos, né? Eu lembro que fez bastante sucesso o Fumacê, né? Aquele pessoal do carro, que era do governo do estado, né? Era uma parceria com o governo do estado, né? Então, ela ainda acontece. Ela acontece? Ela não é uma parceria, é um decreto que a gente não fez o serviço bem feito no município, certo, quando a gente tem a presença do veículo no município. O que acontece? Quando a gente tem a presença do veículo é porque a gente tem muita concentração de casos de pessoas doentes na mesma localidade. Então, quando tem o Fumacê no carro mesmo, é porque o negócio tá feio. Que a coisa tá feia. Mas eu fiquei sabendo, o passarinho me contou, que existe uma ideia de adquirir um veículo daquele pro município, né? Sim, nós temos a ideia, porque daí a gente não precisa ter essa necessidade de ter a concentração de casos para poder aplicar o Fumacê. Então, começando a aumentar, hoje a gente tem um índice, provavelmente vai dar alto risco, porque a gente está com a presença de muito mosquito, muito foco. As ovitrampas que eu trouxe, que é o vasinho preto, da outra vez, que faz a contagem dos ovos, já deu, em 2 leituras dela, deu mais de 10 mil ovos. A gente tem um município com uma grande quantidade de mosquito. Então, tendo algumas pessoas contaminadas, a gente vai ter um grande pico de pessoas contaminadas com o vírus. Então, a nossa ideia é não ficar só dependendo das instruções normativas do Ministério da Saúde e do Estado, que a gente só pode fazer aplicação do inseticida via aérea durante... teve um caso positivo, faz. Teve uma aglomeração de pessoas no mesmo local, o Estado traz o carro. Então, a gente quer ter um pouquinho mais de autonomia para estar diminuindo um pouco essa presença do mosquito no município também. E isso ajuda, diminui o tempo também de ataque, né? Isso, diminui porque quando é o carro que a gente tem essa concentração, a gente depende da agenda do Estado. Hoje a gente divide o carro com a Regional de Blumenau. Antes dividia com o Joinville. Então vai entrar na agenda. Quando o Brusque tiver com esse aumento de casos, os municípios vizinhos também vão estar. E a gente acaba tendo que depender da agenda. Então, às vezes, a gente identifica numa semana, leva 15, 20 dias para vir o carro. Então, demora muito. Em 15 dias, a gente tem um aumento da contaminação muito rápido. Eu falei antes que um passarinho me contou melhor o passarinho do que o mosquito da dengue. E um veículo desse, Carol, ele é muito... Qual é o custo de um veículo desse? Tem ideia? Então, não seria o veículo. Não seria o veículo? Não, o veículo pode ser uma saveira, uma caminhonete. Certo. Seria o equipamento. É o equipamento, é o pulverizador. Pulverizador, né? Que ele é diferente. Daí ele tem toda a parte de pressão, né? Ele tem um tempo de... O veículo só precisa andar devagar. Sim. E a gente precisa ter o controle da temperatura, da velocidade do ar, para estar direcionando a fumaça no local certo. Nós falamos aqui anteriormente, até pra gente encaminhar, que houve um ano aí, foi 2022, que teve um boom, né, de casos. Hoje está bem controlado, né? Sim, hoje a gente vem passando por uma situação até confortável, né? Ano passado a gente teve poucos casos, não tivemos a internação de casos graves. Estamos acompanhando, sim. A espera que tudo acontece depois do carnaval, né? Sim, verdade. Então a gente espera, tá, né, preparado para receber esse pico depois do carnaval. Com a presença de focos que a gente tem na cidade inteira e mais esse fluxo de turismo que vai no Nordeste, que é a área endêmica, e volta para cá, ou o pessoal de lá vem passear, então o risco da doença chegar no município é muito grande. Muito bem. Só mais uma. Aquela adesão da vacina, ela foi boa aqui na nossa cidade, Carol? Que a gente teve aquela mini campanha ano passado lá. Teve uma boa adesão das pessoas que teve do grupo? A gente tem um público-alvo, que é as crianças, né? Adolescentes de 10 a 14 anos agora. Eram 8 mil e pouco de público-alvo nessa faixa etária. A gente conseguiu vacinar 21% com as 2 doses. Então ainda tem uma baixa adesão, mesmo as campanhas dentro da escola, os pais ainda não estão autorizando os filhos a receberem essa vacina.
Nos próximos meses, acredito que mais para março a gente receba outra vacina do Ministério com ampliação da faixa etária, mas aí vai ser gradativo daí. Ela vai até 59 anos, mas ainda a gente não tem uma previsão de quando que vai estar liberado pelas faixas etárias. Então, o melhor jeito ainda para se prevenir contra a dengue, claro, é tirando a questão da água parada, mas também a questão dos repelentes, então, ainda, né? Porque Isso. como não tá todos os grupos, então o repelente ainda ajuda a evitar um possível picada do mosquito, então, Sim, né? é a eliminação dos criadouros, uso de tela em casa para evitar que o mosquito entre e o uso do repelente. Hoje é o que a gente tem o mais fácil e o mais barato do que uma internação e até um risco de morte, né? Carol Massaneiro, muitíssimo obrigado mais uma vez, sempre à disposição quando tiver alguma informação importante para passar para a comunidade. Eu que agradeço a oportunidade.